Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E nessa terça-feira, 14 de outubro, eu estou passando por aqui para fazer a nossa já tradicional resenha sobre o capítulo do dia anterior da novela, desse pseudo remake aí da novela Vale Tudo, e que está na sua reta final, né? Daqui a alguns dias termina, graças a Deus, né? Para muitos aí, graças a Deus, porque ninguém aguenta mais as ideias mirabolantes de Manuela Dias. Mas lembrando, né, gente, que aqui do canal a gente respeita a opinião de todo mundo e a gente quer sempre saber a sua opinião, certamente, então não deixa de registrar aqui, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre muita coisa, inclusive sobre a teoria de que Odete está viva. Lembrando, eu publiquei aqui no canal, tá, um vídeo há um mês atrás, ontem eu fui até conferir, há um mês atrás, onde eu dizia que Odete Roitman não morreria, tá? E vazou na imprensa uma situação, tá, que eu vou esclarecer aqui para vocês, que faz a reforçar ainda mais essa expectativa de que Odete esteja vivinha da Silva. E eu vou dizer o porquê. Então segura aí, fica ligado nesse vídeo junto com a gente, tá? Vamos comentar também aí sobre a redenção de Celina, né? Celina que resolveu confessar o assassinato de Odete Roitman, o nervosismo de Heleninha, enfim, o mambo, será que foi uma homenagem a Renata Sorrah, que a Heleninha fez ontem, a Paola Oliveira, interpretando a sua Heleninha? Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre muita coisa, porque tem muita coisa para falar. Mas antes, não esquece, se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente eu estou por aqui te trazendo todas as novidades sobre tudo que rola na telinha da TV e também nos bastidores. A gente está fazendo a cobertura completa aí dessa reta final da novela Vale Tudo diariamente e também vamos fazer a cobertura completa da novela Três Graças, de autoria aí do craque em novelas, Agnaldo Silva. Você não vai ficar de fora, né? Então inscreva-se e ative as notificações, tá? E não esquece de deixar o seu like, o seu hype aqui nessa publicação, o seu comentário, porque sempre é muito importante a sua opinião aqui para nós do Reality Novelas. Então não esquece de participar, tá, gente? Porque vocês são super, mega maravilhosos em engajamento e eu agradeço demais a todos por isso, tá? Vou aqui dar as boas-vindas à nossa querida inscrita Maria Cláudia Toledo. Maria Cláudia Toledo, que já havia assinado o nosso clube de membros anteriormente. Aí a gente decidiu tirar o clube de membros do ar para reorganizar as ideias. E agora nós ativamos novamente 2 níveis para que você, que é inscrito aqui no canal, faça parte do nosso clube de membros e com isso possa apoiar ainda mais o nosso trabalho. Então, se você quiser interagir mais com a gente de uma maneira mais intimista, né? Nós tivemos várias ideias para os clubes de membros, tá? O nosso clube de membros, tanto num nível quanto em outro, né? Tem os antenados e os televisivos. Então, não deixe de fazer parte do nosso clube de membros se você puder, tá? Porque a gente vai interagir bastante, ainda mais do que a gente interage aqui durante as nossas publicações. Em todas as nossas publicações eu tento ao máximo interagir com vocês, tá, gente? Então, não deixe de fazer parte, tá? É uma oportunidade de apoiar o canal. E se você quiser apoiar o canal também, mande o seu superchat, o seu valeu demais, com o seu comentário, logo abaixo aqui desse vídeo, que na nossa próxima publicação eu faço questão de destacar aqui o que você mandou para todos os inscritos tomarem conhecimento, tá? E aí eu vou aproveitar agora para agradecer o superchat, tanto da Maria Cláudia Toledo como da Renata Fidelis, né, nas publicações anteriores, onde a Maria Cláudia escreveu o seguinte: ela mandou o superchat, né, agradecendo pela publicação e falou assim: acabei de renovar minha matrícula no canal, né, a assinatura dela aqui como membro, ela que optou pela assinatura televisivos. Seja bem-vinda, Maria Cláudia Toledo, a gente aqui do canal agradece demais essa força que você dá, enfim, a Renata Fidelis também mandou o seu superchat, tá? Numa publicação anterior, porque quando foi no vídeo de ontem, ela mandou depois da gente ter elaborado o vídeo de ontem. Então eu tô lendo hoje, tá? Maria Cláudia, a Renata Fidelis, que disse o seguinte: bom dia, amo seus comentários, concordo com tudo. Renata, você é um amor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pela força que você sempre dá aqui, tá? Muito obrigado pelo seu superchat e, enfim, ou pelo seu comentário, mas principalmente, gente, eu quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal, Maria Cláudia Toledo, Renata Fidelis, mas também Maria Alice, Carla Regina, Carla Kise,
Alexandre Kitsune, o Nandico, o Josias Albuquerque, a Isabela Alves, a professora Anne, a Sheila Galdino, Marcelo Neto RP, a Andréa Pinheiro, enfim, são Tina Lemos, todas essas pessoas que estão sempre aqui com a gente, o Simpson participando, mandando mensagens em todas as nossas publicações, e também agradecer imensamente a todos os inscritos aqui do canal Reality Novelas, porque vocês de fato são da hora, participam demais, são muito engajados. Muito obrigado a todos os inscritos, tá? E aos pouquinhos eu vou destacando aqui nas publicações o pessoal que manda muito comentário, que participa bastante aqui com a gente a todo momento que podem, tá? Muito obrigada mesmo, pessoal, gratidão. Agora vamos dar continuidade aqui, tá? Falar sobre Vale Tudo aí, porque essa confissão da Celina, muita gente aí pensou que seria o contrário, porque os veículos aí que fazem a cobertura de novelas, né, alguns sites que fazem cobertura sobre novelas, que são bem ali antenados com o pessoal da Rede Globo, vinham divulgando que a Heleninha seria presa, né, por conta das digitais dela se encontrarem na arma do crime, que era uma arma da Celina, do pai da Celina, e que a Celina já havia dito à polícia que levou essa arma para o Copacabana Palace quando foi conversar com a Odete, e na arma constavam ali as impressões digitais da Celina e da Heleninha. E isso surpreendeu o delegado, por quê? Porque a Heleninha, em suas primeiras declarações, a primeira declaração que ela prestou na polícia, ela disse que ela nunca tinha tido contato assim de pegar uma arma, nunca segurou uma arma, tá? E aí, quando ele viu as impressões digitais da Heleninha lá no laudo pericial, obviamente ela começou a figurar como a principal suspeita do homicídio da mãe. Ela que depois falou para a Celina, quando a Celina recebeu o telefonema, né, de todo o resultado do exame pericial da arma, aí ela falou para a Celina: eu menti para a polícia. E a Celina arregalou os olhos: você mentiu? Ela falou: eu não falei tudo porque parecia ali incoerente. A Heleninha então foi narrar, teve ali o seu flashback. Aliás, essa semana serão muitos flashbacks nos capítulos, tá? Onde vão aparecer cenas das pessoas, dos suspeitos, né? Das pessoas que arquitetaram também em cima da morte da Odete. Vão aparecer vários flashbacks deles, tá? E ontem foi ao ar o flashback da Heleninha e da Celina, narrando como foi ali a conversa que tiveram com a Odete Roitman. A Heleninha disse que chegou muito embriagada ainda ao local, estava bem desnorteada, levou um tapa na cara da mãe, Odete Roitman, né, porque ela resolveu ali falar uns desaforos para a Odete e levou um tapa na cara, caiu no chão. Quando ela caiu no chão, ela viu uma arma que estava também no chão. E aí ela resolveu empunhar a arma e apontar na direção de Odete Roitman. O que a Heleninha falou para a Celina, ali em off, dentro da mansão da Celina, é que ela não lembrava se ela tinha de fato atirado na mãe. Ela falou: ficou tudo muito confuso, eu não lembro se eu atirei ou não. Eu tenho quase certeza que eu não atirei, mas eu não me lembro de fato. Eu lembro que eu empunhei a arma. E aí ela fala também para a Celina que o que ela lembra é que ela viu a mãe, Odete Roitman, morta. Ela falou: eu tenho essa imagem dela caída no chão morta. Aí a Celina ali já ficou, né, com a orelha em pé, porque sabia de fato, não precisava ser nenhum expert da área, que a Heleninha iria figurar como a principal suspeita. A Heleninha foi chamada à delegacia para novas declarações, e aí dessa vez ela resolveu contar ali o que aconteceu para o delegado, falou que parecia inusitado, mas de fato era aquilo que havia acontecido, e disse para o delegado também que ela não lembrava de ter atirado na mãe. Tá? Aí o que aconteceu? Quando terminou as declarações da Heleninha, a oitiva da Heleninha, o delegado foi até a porta, ela já estava ali para sair junto com a Celina, e ele pediu para que ela não saísse da cidade sem comunicar. Então, ficou muito claro para a Heleninha, para a Celina, que ela, de fato, iria ser ali indiciada pela morte da mãe, né, da Odete Roitman. Elas foram para casa, num determinado momento lá, a Celina conversando com o Eugênio no corredor, se eu não estou enganada, no corredor, o Eugênio fala assim: dona Celina, eu não queria ser indiscreto, mas eu vi mancha de sangue na sua roupa no dia do assassinato da dona Odete, na noite, né, que a senhora saiu para se encontrar com a dona Odete. E aí, eles ficaram ali, o Eugênio
falar aquilo para Celina naquela altura do campeonato, né? Baita indiscreto, né? Mas tudo bem, ele falou, ela assimilou a informação, ela deve ser, enfim, eles tentaram ali meio que tirar de tempo essa informação. Só que a Heleninha estava ali separada por uma parede deles dois, do Eugênio conversando com a Celina. E a Heleninha conseguiu ouvir esse momento que o Eugênio disse que viu mancha de sangue na roupa de Celina. Obviamente que na cabeça da Heleninha passou o quê? Foi ela, minha tia Celina, que matou Odete Roitman, né? Bom, ficou isso, né? Essa interrogação. Então, o que aconteceu? No capítulo de ontem, contrariando as expectativas do que foi noticiado em boa parte da imprensa especializada, quem se entregou, quem foi presa, quem se entregou já no final do capítulo de ontem foi a Celina, né? Ela se apresentou, fez a confissão do crime e disse que ela que matou Odete Roitman e já apareceu ali a Celina tirando seus pertences para ser recolhida ao cárcere, tá? Só que a Heleninha, também nas cenas dos próximos capítulos, se mostrou muito inconformada com a prisão da Celina em decorrência da morte da Odete Roitman. A Heleninha que acha que a mãe era um monstro, e era mesmo, né? Aí o que acontece? Mas não era motivo para ninguém tirar a vida da mulher, né, gente? Ela era um monstro, ela era mesmo. Aí o que acontece? Pode ser que hoje, no capítulo de hoje, ao que parece, a Heleninha vai querer também confessar a morte da Odete, porque o que foi noticiado é que haveriam ali duas confissões, uma da Heleninha, outra da Celina, né? Mas quem fez a confissão primeiro foi a Celina. Acredito que hoje a Heleninha deve fazer a sua confissão para tentar safar a pele da tia. Vamos aguardar, porque o que nós sabíamos também através da imprensa especializada é que Heleninha seria presa também, seria presa inclusive primeiro, depois Celina seria presa. Então parece que a ordem foi invertida, mas a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, ambas estão tentando ali safar a cara uma da outra, tá? Parece que a Heleninha vai fazer isso para proteger a Celina, para livrar a cara da Celina. Lembrando que em Vale Tudo de 1988, quem tentava fazer essa jogada para safar a filha, que não tinha culpa de nada, foi a Raquel, né? A Raquel quis confessar o assassinato da Odete Roitman para livrar a cara da Maria de Fátima, que ela achava que era culpada, tá? Então, nessa vez, Manuela diz que já tirou a Raquel, interpretada por Thaís Araújo, da jogada há muito tempo, né? Raquel praticamente é uma figurante de luxo na novela. Então, o que aconteceu? Ficou aí o foco em Celina e Heleninha, tá? Nessa celeuma aí de quem vai assumir, quem vai confessar o assassinato de Odete Roitman. Lembrando, como eu falei no início dessa publicação, que na minha opinião, que já foi dita há um mês atrás, tá? Tem vídeo aí no canal. Eu acho, de fato, que a Odete Roitman não morreu, tá, gente? Segura que eu já vou te dizer o que vai chamar a sua atenção para essa situação, tá? Se é que já não chamou. Muita gente aqui no canal já acredita que Odete não morreu, né, Maria Lídice? Então, bom, só para a gente completar aqui algumas coisas importantes no vídeo de hoje, que a gente tem que destacar nessa reta final aí desse pseudo remake de Vale Tudo, tem a opinião aqui do nosso querido inscrito, terapeuta por experiência, que falou o seguinte: olá, Tamara, o Freitas pegou a chave do dinheiro do Mário Sérgio quando o Mário Sérgio morreu envenenado e não pegou o dinheiro. Como terminou essa trama do Freitas? Não entendi. Além de tudo, ele e o Eugênio, que estavam fazendo planos, de repente se afastaram. Não entendi nada. Por que o Freitas não pegou o dinheiro e não fugiu para abrir a pousada que ele queria e continua sendo capaz do Marco Aurélio? Será mais um dos 1 milhão de furos de Manuela Dias? Gente, assim, aparentemente o Freitas está ligadíssimo em todas as maracutaias do Marco Aurélio, tá? Então fica aí a dúvida se o Freitas, de alguma forma, está ali aliado a algum plano de Odete antes de forjar a própria morte para derrubar o Marco Aurélio e conseguir colocar o Marco Aurélio atrás das grades. Mas que o Freitas está muito antenado a tudo que está acontecendo em torno das atitudes do Marco Aurélio, ele está. Ontem o Marco Aurélio contratou uma pessoa, um homem, com uma personalidade, um perfil completamente suspeito, né? Suspeita de corrupção no mercado de trabalho já em outra empresa, para atuar dentro da TCA. Isso despertou também as suspeitas da Consuelo, que agora é diretora da empresa e que tinha ali uma grande ligação e gratidão com a Odete Roitman, tá? Então, gente, aparentemente
vai ter ali alguma coisa envolvendo alguma atitude do Freitas nisso. Por que ele ainda não fugiu com o Eugênio? Tá? Primeiro de tudo, o Eugênio, ele não quer mais sair ali da mansão da Celina. Ele confessou para a Marina que ele iria adiar a aposentadoria dele, que estava em vias aí dele se aposentar, mas que ele iria adiar porque nesse momento ele não poderia deixar a dona Celina sozinha, tendo em vista tudo o que estava acontecendo, né, na família deles lá, da família Reutemann e Junqueira, né, porque a Celina é Junqueira, e também com a chegada do Leonardo, precisando de tantos cuidados. Então, talvez por isso, tá, se cogite aí que o Freitas vá terminar a novela em um bangalô de luxo, num local paradisíaco, com um bonitão, que não foi o nome ainda revelado, pelo menos a gente pesquisou à época, não conseguiu saber. Se vocês tiverem conhecimento aí, quem vai interpretar o bonitão do Freitas, comenta aqui com a gente, que a gente também quer saber, né? Mas, ao que se sabe, vai ser um bonitão aí que não será o Eugênio, porque o Eugênio também, pelo que parece, inicialmente falando, ele não vai querer deixar ali a mansão da Celina nesse momento, vai adiar a aposentadoria, tá? Então, o terapeuta, por experiência, parece aí que por isso esse romance entre Freitas e Eugênio vai dar uma esfriada, tá? Mas eles ainda vão trocar ideias, tá? O Freitas ainda vai trocar ideias com o Eugênio sobre as maracutaias do Marco Aurélio que ele vem percebendo, tá? Eles que fizeram ali uma espécie de namoro, amizade e tal, né? Ninguém sabe ainda, parece que nem eles mesmos definiram do que se trata, mas ele vai chegar a comentar com o Eugênio sobre o que ele vem percebendo dentro da TCA, das atitudes do Marco Aurélio Freitas, que sabe muita coisa, né, gente? Bom, então tá aí mais ou menos o que eu acho que tá rolando. Acho que ainda virá um momento oportuno para o triunfo do Freitas em relação a viver a vida de rico, e ele talvez esteja engolindo ali as humilhações que o Marco Aurélio faz com que ele passe desde sempre, para poder dar ali um golpe fatal no Marco Aurélio, que vai ser a prisão do Marco Aurélio, que a gente sabe que vai acontecer provavelmente no penúltimo capítulo da trama, tá? Marco Aurélio vai ser preso, vai usar tornozeleira eletrônica, vai ter toda uma situação ali envolvendo as descobertas de todos os esquemas de corrupção do Marco Aurélio dentro da TCA e outras coisitas mais, né? Vai saber o que vem na cabeça de Manuela Dias, né, gente? Bom, outra coisa também que a gente tem que destacar aqui é sobre o caso da doação de medula do Leonardo para o Afonso, tá? Ontem a nossa querida inscrita, a Isabela Alves, destacou o seguinte: a doação de medula é até os 35 anos. O Leonardo tem 40 ou mais, não poderia doar. Eu não me lembro de fato qual é a idade do Leonardo e da Heleninha, tá? Mas com certeza, se eles são mais velhos que o Afonso, eles devem ter mais que 35 anos. É como sempre na trama da Manuela Dias, né? O telespectador tem que viver de adivinhar, de supor. Eu acho que deve ser isso. O telespectador ele vai por presunção, mas às vezes na trama mesmo não fica devidamente esclarecidas determinadas situações que são importantes para a gente entender melhor. E parece que a autora também nem pesquisa muito sobre os assuntos que ela vai abordar, né? Porque esse fato da Maria de Fátima não pedir, não entrar com uma ação de alimentos gravídicos contra o César, quando ele é o herdeiro de Odete Reutemann, aquilo ali para mim pareceu totalmente incoerente. Ela atrás de um balcão de uma padaria em pé, não sei quantas horas por dia para dar conta de ganhar algum dinheiro, e o César vivendo no Copacabana Palace, tomando champanhe e brindando com Olavinho, né? Tomando espumante. Então me pareceu bem incoerente da Manuela Dias deixar a Maria de Fátima, que desde o início da trama era uma menina tão antenada, tão descolada, sabia administrar bem seu dinheiro, lembra? Ela vendeu a casa da mãe, mas ela sabia administrar bem o dinheiro, lidava bem com finanças, de repente está lisa e não tem mais dinheiro nenhum, não sobrou dinheiro nem para pagar um táxi, um carro por aplicativo, enfim. Aí, na mesma postagem, tá, da Isabela Alves, a professora Anne vem esclarecendo o seguinte: pode doar com mais de 35 anos, só não pode se inscrever para o banco de medula com mais de 35 anos. O problema ali é o estado de saúde do Leonardo, bem como sua situação jurídica. Gente, porque é o seguinte, né? O Leonardo foi dado como morto, não é isso? E aí, de repente, ele apareceu. Quem é que responde por ele, já que ele visivelmente ali não consegue se manifestar sua própria vontade e tal. Então a professora Anne vem entrando nessa questão aí jurídica do Leonardo. Acredito que com um bom advogado, e como o caso do Afonso demanda urgência, se trata de um caso de vida ou morte, seria possível ali conseguir
já junto ao Poder Judiciário, alguma liminar, alguma cautelar inominada, enfim, essa parte civil não é muito comigo, vocês sabem disso, mas poderia ser ali, né, uma tutela antecipada, alguma coisa, para que o Leonardo pudesse doar essa medula óssea para o irmão. Agora, sobre o banco de doadores, realmente houve uma alteração. Antigamente parece que as pessoas poderiam se cadastrar até os 55 anos de idade, poderiam ser doadores até os 55 anos de idade. Depois essa idade foi reduzida para 35 anos, mas parece também que quem já estava inscrito nesse banco de doadores, né, e que estava nessa idade aí de até 55 anos, continuou ali valendo, tá? Só que a partir de então, a partir da mudança, quem tem mais de 35 anos não pode ali se colocar no banco de doadores. Eu não sei como funcionaria a questão do Leonardo com Afonso, já que é entre irmãos, tá? Então não sei se existe alguma previsão dentro dessa regulamentação toda sobre, no caso de ser pessoas da mesma família, se aí alargaria a faixa etária ou não, porque uma coisa é a pessoa se vincular a um banco de doadores, que é um banco nacional, tá? Outra coisa é entre familiares, então não sei como é que funcionaria juridicamente falando, não tenho aqui o conhecimento suficiente para falar para vocês, mas se fosse para o Leonardo participar do Banco Nacional, ele não poderia hoje, porque, pelo visto, ele e a Heleninha têm mais de 35 anos. Algo que, como eu disse, não ficou claro na trama, a idade dos irmãos, tá? Se ficou, e vocês lembram, coloquem aqui na seção de comentários pra gente aqui também ficar informado. Afinal de contas, ninguém sabe de tudo, todo mundo tem sempre algo a acrescentar, e a opinião de vocês é sempre muito bem-vinda aqui no canal Reality Novelas, porque, afinal de contas, mais do que um canal, o Reality Novelas é uma grande comunidade de noveleiros e noveleiras, pessoas super antenadas, super aí a par de tudo que está acontecendo nas novelas, e ninguém é dono da verdade, a gente troca ideias aqui para isso mesmo, tá? Mas até onde eu sei, não foi informada de fato a idade deles, então fica uma dúvida aí, tá? Outra coisa aqui que a gente tem que comentar, apenas para acabar, né, com a polêmica entre a questão de Leila, se Leila ali falou em algum momento que era psicóloga ou não, e assim, como é que foi essa questão? O que acontece, gente? Muita gente colocou uma coisa que a gente prestou bastante atenção, tá? A Manuela Dias parece que ela é muito de fazer as coisas de acordo com a vontade dela. Deu vontade, ela vai lá e faz, né? E aí, o que acontece? Essa questão da Leila, quando a Globo lança uma novela nova, né? Isso vai acontecer com Três Graças. O que vai acontecer? Ela vai botar ali uma página com o nome de todos os personagens, o perfil dos personagens e quem vai interpretar os personagens. Eu publiquei ontem, no vídeo de ontem, quem não conferiu depois, passa lá para ver no canal, tá? Passa para assistir esse vídeo de ontem, onde eu coloquei, inclusive, o print da página do G-Show. G-Show é da Globo, né, gente? Faz a cobertura ali também das novelas. Falando sobre o perfil da Leila. E diz que ela é psicóloga por formação, mas nunca atuou na área. Fez mais ali para abrilhantar, né, o seu ego, alimentar o seu ego, do que, de fato, para trabalhar. Ela ali que parece ser meio encostadinha, né, no ex-marido Ivan, que sustentou durante um bom tempo, e que seguiu meio que os conselhos da mãe, que dizia que ela era muito bonita para trabalhar, que o marido é que tinha que bancar tudo, tá? Parece que isso ainda ressoa no ouvido da Leila, esses conselhos da mãe. E foi esse o perfil dado no site do G-Show. Obviamente que esse perfil foi reproduzido em vários sites, tá? Que fazem a cobertura de novelas, na telinha, notícias da TV, a própria Folha, né? Que tem ali uma parte da UF5 da Folha que faz a cobertura de novelas também. E aí teve até a entrevista da Carolina Dickmann para a Folha, tá? Falando sobre a personagem Leila. E aí, gente, ficava sempre aquele perfil de psicóloga sem nunca ter atuado na área. De repente, a Leila aparece como contadora. Gente, no primeiro capítulo já, Nandico nos chamou atenção para isso, foi dito que Leila foi dito pro Ivan o seguinte, que ela não estava querendo ficar encostada em ex-marido, não, que ela não conseguiu um emprego nem como contadora, que ela estava vendo ali se ela conseguiria como vendedora. Não dá a entender em nenhum momento, de fato, qual é essa formação de contadora da Leila, se ela é
graduada em contabilidade numa universidade, se ela tem um curso técnico, assim como também não dá em nenhum momento da trama para entender se ela fez a universidade de psicologia, porque às vezes a pessoa tem 2 cursos superiores, às vezes a pessoa tem um curso técnico em contabilidade e faz psicologia na universidade, psicologia só é na universidade. Isso não fica claro, mas isso não me surpreende, porque na trama, como eu disse, muitas coisas não ficam devidamente esclarecidas nas narrativas que Manuela Dias cria para os personagens, tá? Os personagens falam e muitas vezes não falam nada, não acrescentam nada, não explicam nada ao telespectador. Agora, que ficou feio, ficou. Por quê? Porque o G-Show é da emissora, gente. O G-Show faz parte do Grupo Globo, né? E o G-Show recebe informações privilegiadas. É por ali que todo mundo que trabalha com cobertura de novelas e também os noveleiros, né, os telespectadores que querem se informar sobre a trama, principalmente no início, lá nos primeiros capítulos, que a gente ainda não decorou o nome de todos os personagens, a gente não decorou o perfil dos personagens. Então, onde é que a gente vai obter essas informações? Lá nessa página do G-Show que fala sobre a novela que está estreando. Então, se ali está errado, a culpa não é de quem publicou dentro do G-Show, dentro da empresa. A culpa é de quem passou o roteiro, né? E pelo visto foi um roteiro ou foi errado ou foi incompleto, mas houve uma grande falha ali, porque no primeiro capítulo a Leila dizer que estava procurando emprego como contadora ela já tinha desistido, que ela estava procurando como vendedora e nem menciona a psicologia, então houve uma falha sim, mas não também. Vou ressaltar de outra coisa que não me surpreende também, porque pelo que a gente viu ao longo de toda a novela, a Manuela Dias é daquele tipo de autora que ela se ela mudar de ideia, ela muda de ideia e ela insere ali uma nova narrativa, uma nova história, uma nova perspectiva, sem dar muitas explicações para o telespectador, como foi o caso mais recente do Olavo Sniper, né? O Olavo Sniper aí causou estranheza em todo mundo. Né? Mas ela botou essa narrativa por quê? Porque o César precisava de um atirador para alvejar o Odete Roitman na piscina. Então, o Olavo se prontificou de imediato porque ele era sniper. E o César falou, nossa, quantas coisas sobre você que eu nunca soube. Teve aquela história do Olavo ter uma identidade falsa, o César nunca soube. Depois, o fato do Olavo ter um primo advogado que está cuidando dos interesses do César nessa herança da Odete Roitman. Então, por aí vai. Então, parece que a autora Manuela Dias ela não está muito se importando muito em desenvolver uma narrativa, coisa que em novela é fundamental, que você explique de fato para o telespectador tudo o que está acontecendo, tudo que envolve os personagens, para que não pareça que você está tirando aquela carta ali da manga como algo providencial. Ah, e agora eu quero botar essa narrativa aqui. Ah, então eu vou criar que fulano de tal é isso, sem nunca ter deixado claro para o telespectador o que de fato ele é. Sobre Leila, o que me parece ali é que houve ou um erro ou uma omissão, né, durante a narrativa da novela, de colocar que ela também tem formação em psicologia. Mas de quem foi esse erro? Do pessoal da direção da novela, que repassou para o G-Show isso e foi reproduzido por todo mundo, todos os telespectadores que quiseram se informar sobre a novela, todas as pessoas que fazem a cobertura de novela e o próprio G-Show, que até lá ainda está na página a Leila como psicóloga e não tem nada sobre Leila também ter formação em contabilidade, tá, gente? Deveria constar, então, ali também, né? Bom, continuando, gente, ontem foi ao ar a cena do Mambo, tá? E aí, gente, a Paola Oliveira, antes de ter a cena do Mambo, a Heleninha já estava ali bebendo e tal, e mais uma vez a gente vendo uma Heleninha caricata, né? Eu falei, poxa vida, tá terminando a novela e a Paola não consegue entregar, né, na sua personagem Heleninha, uma Heleninha de fato, né? Uma Heleninha embriagada, uma Heleninha contrariada, porque a Heleninha, geralmente, quando ela vai beber, é quando ela tá desnorteada, é quando ela tá fragilizada, lembra? Quando ela brigava com o Ivan, quando ela terminou com o Ivan, quando ela era atacada pela Odete, enfim, todas as vezes que ela se via, por isso que o pessoal falou que a Seleninha de 2025, desse pseudo remake, ela era mimada, inclusive ela não caiu nas graças do público, não por conta da Paola apenas, mas por conta do seu perfil de riquinha mimada. Muita gente falou isso durante um bom tempo sobre a Heleninha, principalmente na questão com o Ivan, tá? Aí o que aconteceu? Ontem ela começou a cena bebendo e tal. Falei, pô, novamente a Paola caricata.
né? Porque não convence de fato as cenas dela embriagada. Só, gente, que ela se redimiu. E eu creio que foi algo ali muito mais por conta da atriz, por iniciativa da atriz, do que da própria autora ou da direção da novela. Porque eu digo que direção, de fato, esse pseudo-remake de Vale Tudo não teve, tá? A direção deixou várias falhas de continuidade, falhas mesmo na hora da interpretação dos personagens por parte dos atores e das atrizes. Agora, ela, Paola Oliveira, tirou ali do útero a sua força para fazer a interpretação do mambo, né? Sacudiu a cabeça igualzinho Renata Sorrah fez, tá? Foi uma bela homenagem à atriz Renata Sorrah, que interpretou lindamente a sua Heleninha lá em 1988, e a Paola Oliveira encarnou aquela Heleninha, tá, gente? Porque ela, de fato, mexia a cabeça, se jogou de costas no chão, igualzinho a Renata Sorrah fez a cena do mambo. Então tá aí, entregue a cena do mambo. Creio eu que a própria atriz, como uma forma de redenção, deve ter ali incutido na cabeça da Manuela Dias: vamos refazer a cena do mambo? Deixa eu fazer, deixa eu mostrar meu talento. Eu acredito que rolou isso, tá? Porque foi uma entrega de corpo e alma ali. Teve gente aqui do canal que eu já vi os comentários, parece que não gostou, achou a cena xoxa. Eu gostei, principalmente dos trejeitos, da forma como a Paola interpretou a sua Heleninha, dando pela primeira vez realmente ali um caráter de embriaguez, de uma pessoa que está completamente entregue ao álcool, infelizmente, mas que é isso que acontece quando a pessoa chega ao ápice da embriaguez, tá? Então ali, realmente, eu senti que ela encarnou a personagem, e meus aplausos aí a Paola Oliveira pela sua interpretação na cena do mambo. Anteriormente a cena do mambo, que ela ficou conversando com o Renato, querendo dizer que estava embriagada, ali não me convenceu, tá, gente? Mas aí, eu digo para vocês, acho que foi um momento de homenagem a Renata Sorrah, mas principalmente de redenção de Paola Oliveira. Acredito que a atriz tenha dito: bota para eu fazer de novo, que agora eu vou entregar. E entregou, tá? Então, parabéns a Paola. Não vou parabenizar a direção, porque eu acho que veio muito mais da força de vontade individual da atriz, tá, gente? É que a minha opinião. Qual é a sua opinião? Quero saber. O que você achou dessa cena do mambo? Se você acha que a direção influenciou sim, ou se veio muito mais dali na força, na raça de Paola Oliveira. Comenta aqui que eu quero saber, tá? Gente, agora falando aqui, né, sobre a questão do flashback, isso que eu queria comentar com vocês, que a gente veio falando desde o início dessa publicação, né, que vai haver aí um flashback entre César e Odete Roitman, tá? E vai haver no capítulo de hoje, provavelmente, no máximo no de amanhã, tá? Vai ter esse flashback do César envolvendo aí a Odete Roitman, a conversa que ele e a Odete tiveram antes da morte de Odete Roitman, não sei se no dia da morte, não vem especificando isso no site Notícias da TV, mas vem falando sobre esse flashback que o César vai ter, tá? E que nesse flashback ele vai ali relembrar, tá, tudo que envolveu a questão da herança da Odete e para o nome dele, do porquê. O pessoal vai ficar ali, é uma ponta solta? É, mas não se sabe se um intuito aí da direção, da produção da novela, despistar o público, ou se de fato essa cena desse mini flashback aí do César com a Odete tem algo a ver com o fato da vilã ainda estar viva, e dá a entender isso, tá, gente? Olha, o capítulo é dessa terça, tá? Essa terça, dia 14 de outubro, vai exibir uma das cenas gravadas em sigilo para despistar o público sobre o final da novela. Nela, César se encontra com Odete em um momento que pode mudar completamente o desfecho da trama e reforçar a suspeita de que a vilã está viva. A sequência será exibida em flashback e pode explicar por que Odete deixou metade de sua fortuna para o companheiro com quem se casou às pressas pouco antes de morrer. Na verdade, pelo que a gente vê na novela, Odete não chegou a casar, né, com o César. Ela firmou ali um contrato de união estável e fez ali um pacto ali, antinupcial, uma espécie de contrato entre eles, onde o César seria herdeiro de 50% das ações dela na TCA caso ela viesse a morrer. Parecia que ela já estava prevendo a própria morte e que ela usou essa união com César para se beneficiar também, tá? Então, nesse flashback que vai ao ar hoje, segundo o site Notícias da TV, vai ficar aí no ar o porquê que a Odete fez essa jogada às pressas, tá? Como a gente disse, a Odete não era boba, de boba ela não tinha nada, era uma ave de rapina. Então, a esperta, empresária, experiente, já teve vários amores,
amores, né? Vários galãs que ela namorou. Então, não acredito que ela tenha feito essa jogada somente por amor, assim, simplesmente um amor gigantesco por César. Acho que por trás disso há uma jogada da megera, tá? Da grande vilã da trama, e acredito sim que isso, embora essa cena parece que vai ao ar, como foi dito pelo Notícias da TV, é uma cena que foi gravada em caráter sigiloso, né? Uma cena secreta, mas que a gente vai saber hoje. E digo mais, gente, acho que vem por aí uma Odete Roitman viva, sim, como a gente já vem dizendo isso aqui há muito tempo. Só para a gente fazer aqui finalizar de fato o vídeo, falando aqui da questão dessa casa que o Ivan e a Raquel estão comprando juntos, tá? Eu falei para vocês que na coluna do André Romano vinha ali um resumo dos capítulos dessa semana que não foram sequer divulgados no G-Show. Então a Globo mesmo não divulgou resumo do capítulo de cada dia dessa semana. Mas o André Romano, como que deve ter suas fontes, né? Ele que elogia bastante a novela e tal, deve ser até amigo de Manuela Dias, né? Não sei, isso aqui é especulação. Ele veio dizendo que lá no finalzinho dessa semana, tá? Quando estiver terminando a novela, fala sobre uma comemoração da Raquel com o Poliano Bartolomeu em razão de terem superado tantas perdas e tantas dificuldades. Aí não entra o Ivan em nenhuma dessas cenas finais. Não aparece o Ivan em nenhuma dessas cenas finais. Nesse resumo também fala, em um dos dias dessa semana, salvo não sei se hoje ou amanhã, o Ivan mostrando as fotos da casa que ele e a Raquel estão comprando. Ele vai mostrar essas fotos para o Bruno. E nesse resumo que o André Romano publicou, falando assim, não imaginando os percalços que virão pela frente, tá? Assim, dando a entender que Ivan talvez não possa usufruir de tudo isso que ele está aí pretendendo conquistar ao lado de Raquel. Então, gente, existe uma forte suspeita que já tinha sido ventilada lá atrás, que Ivan não terá o seu final feliz. Não sei se vai morrer, se vai preso, o que vai acontecer, mas tem algo também que me chama a atenção para essa negociação dessa casa, tá? Tudo envolvendo essa casa. Ontem a Raquel falou do contrato dessa casa com o Ivan. Será que tem alguma coisa a ver com essa casa? Alguma jogada, alguma transação que vai ali ferir a lei e o Ivan será preso? O que será que existe por trás da compra dessa casa? Muita gente falou aqui, ele recebeu a rescisão da TCA, que a Consuelo deu um jeito dele receber a rescisão da TCA. Gente, mas aquela casa ali, além de ser uma casa muito grande, muito boa, com tudo ali já meio projetado, né? A área de lazer toda projetada e tudo mais, piscina, tal. É uma casa grande. Parece que dentro de um condomínio, porque na foto deles dois fora da casa você vê que são ruas estreitas, parecendo rua de condomínio, tá? E aparentemente aquele estilo de casa aqui no Rio de Janeiro, a gente vê, é muito comum ver na Barra da Tijuca, tá? É muito comum você ver condomínios com casas naquele estilo ali. Pode ser que seja em outro bairro? Pode. Mas é muito comum ver por lá, tá? E uma casa daquelas em um condomínio na Barra da Tijuca, gente, tá no mínimo, por baixo, na faixa de 5.800.000 reais. Será que o Ivan recebeu de rescisão da TCA 5 milhões de reais? Ou 6 milhões de reais, 5.800.000 reais? Eu tô falando por baixo, tá? Porque há condomínios que essas casas chegam até 12 milhões, esse tipo de casa, tá? Então, gente, não sei se há alguma coisa estranha, alguma coisa errada por trás da negociação dessa casa que pode culminar com a prisão do Ivan. Será? Será que vai ser isso? Porque o Ivan não aparece, não é mencionado nas cenas finais da novela pelo André Romano, e também me parece que ele fez essa menção da Raquel comemorar, né, a fase nova dela ao lado do Bartolomeu e do Poliana, sem ser mencionado o Ivan, deu a entender ali que o Ivan não vai fazer parte desse momento de felicidade. O que será que vai rolar, né? E já foi divulgado tempos atrás que o Ivan teria um final não muito feliz, não teria final feliz. Bom, gente, essas eram as nossas aqui, os nossos comentários, a nossa análise de hoje, né? O que a gente tinha para trazer de novidades para vocês também. Claro que eu quero saber a sua opinião, não deixe de registrar aqui abaixo desse vídeo o seu comentário. Também não esquece de deixar o seu like, e se você tiver hype, deixa o seu hype aqui nessa publicação, porque é muito importante para a gente, você sabe disso, né? E a gente se vê amanhã com mais novidades sobre o capítulo de hoje da novela Vale Tudo, que vai ao ar hoje à noite. Então, não perca o programa. Se você não tem ainda as notificações ativadas,
inscreva-se e ative as notificações, tá? Porque a gente volta a qualquer momento e você pode fazer parte do nosso chat ao vivo quando for publicado o vídeo. Bom, gente, é isso. Um beijo, obrigada pela paciência, pela audiência, pelo carinho, pelas vibrações positivas emanadas por vocês. Um beijão, fiquem com Deus, até mais, tchau!